sono é um dos pilares mais importantes da medicina do estilo de vida. Olá, nós somos a Tríade Rosa. Nós somos 3 médicas e vamos ajudar você, mulher, a fazer a sua jornada de vida cada vez melhor. Gente, o sono é um dos pilares mais importantes da medicina do estilo de vida. E eu tenho visto nos nossos consultórios que a queixa de problemas relacionados ao sono tem sido cada vez mais frequente. Kátia, o que está acontecendo? Pois é, gente, na verdade, mesmo antes da pandemia, nós já estávamos falhando, nessa coisa de dormir por tempo suficiente, mas a pandemia foi um desastre. A partir dela, nós hoje, só para vocês terem uma ideia, nós temos uma estimativa que 45% da população mundial tem dormido mal. E isso é seríssimo, porque nós entendemos que uma pessoa que não dorme bem, ela vai ter prejuízos na vida dela em vários sentidos, não só prejuízo do ponto de vista da saúde mental, que eu acho que é o que mais a gente percebe imediatamente, mas vai ter prejuízos relacionados até com a questão do peso, com a questão da sua capacidade cognitiva, até do envolvimento com acidentes. A gente vê isso, trabalhadores que trabalham em horários bizarros, de turnos, eles têm muito mais risco de acidente, eles têm doenças como câncer, doenças como hipertensão arterial, enfim, o ritmo circadiano é muito importante na regulação do nosso organismo como um todo. O nosso relógio biológico acaba sendo todo alterado quando a gente para de dormir, e isso tem repercussões sérias. Um erro comum que a gente tem visto é o uso de soníferos. Uma coisa assustadora, foi feito um levantamento, hoje a gente teve um aumento de 20% no uso de pílulas para dormir, o que vem sendo grave, porque as pessoas acham que estão se tratando e não estão. Então, a gente tem outras estratégias que são melhores. Você acha, Kátia, que a questão assim daqueles quesitos para a higiene do sono é um erro que as pessoas cometem e que dificulta o sono delas? Na verdade, insônia não é doença, Nácia? Geralmente ela é sintoma de uma doença. E a higiene do sono, ela na verdade é um conjunto de estratégias que a gente usa para regular o ritmo circadiano, o relógio biológico. São coisas simples, mas que infelizmente a maioria das pessoas hoje em dia não está fazendo. Então, a primeira questão em relação à higiene do sono é manter uma regularidade de horário para deitar e para levantar. Quando você deita e não dorme e você estende o seu horário de sono até mais tarde, você começa a desregular o seu relógio biológico. Isso sempre vai ser um erro, porque o relógio biológico ele cuida de várias funções no organismo, que vão desde o controle de temperatura, passando por apetite, regulação de apetite, regulação hormonal. E aí, imunidade, a restauração da imunidade é feita no decorrer do sono. Você não dormindo adequadamente, você vai ter um dia ruim e provavelmente a noite seguinte vai vir também. E isso vai gerando uma ansiedade que vai atrapalhando, é um círculo vicioso mesmo, gente? Então, a higiene do sono, o que seria? Seria você preservar esses horários, seria você ter um quarto que seja agradável, confortável, sem muito ruído, com uma luminosidade bem baixa, praticamente a escuridão favorece o sono. Vamos pensar na natureza selvagem, quanto mais próximo, por isso que é ideal também que a gente tenha uma temperatura mais baixa. Essas ondas de calor mostraram bem pra gente, a dificuldade que as pessoas estavam tendo de manter o seu sono. É importante também que você tenha cuidado com as bebidas que você ingere. A gente sabe que bebidas com cafeína, como chá preto, chá mate, chá verde, o próprio café e alguns alimentos condimentados ou de difícil digestão também vão atrapalhar o seu sono. Ou seja, são medidas simples, mas que são negligenciadas, Agora, e esse povo que toma drink antes de dormir? Para estimular o sono, para ver Pois se dorme. É um erro fatal, tá?
Porque o que acontece? Embora o álcool, num primeiro momento, até traga um certo relaxamento, uma pequena sonolência ilusória, ele tem, durante o seu metabolismo, a produção de uma substância chamada acetaldeído, que é uma substância estimulante. Então, o que vai acontecer? Seu sono vai superficializar, às vezes você vai, inclusive, acordar, e aí você não vai ter um sono reparador. Além disso, o álcool inibe o hormônio antidiurético, o que faz com que a pessoa tenha mais necessidade de urinar. E ela vai acordar vezes para ir ao banheiro. Então, você não vai fazer o ciclo total, né, das fases do sono que são necessárias. Ou seja, não dá para beber para relaxar. Isso é um equívoco. E você, enquanto psiquiatra, Kátia, o que você acha do exercício físico e do sono? Faz de manhã, faz à noite, interfere com o sono a quantidade de exercícios que a gente faz? Como é que é isso? Muito, tá? Tem pesquisas que mostram que pessoas que fazem exercícios vigorosos têm o dobro de chance de ter uma noite de sono reparadora. Além disso, né, o exercício físico faz com que a pessoa tenha mais facilidade de relaxamento. O erro que se comete às vezes, Nácia, é fazer o exercício à noite. Por quê? Porque quando você se exercita, você aumenta a temperatura central do seu corpo. E para o seu organismo, isso significa alerta. Além disso, a endorfina, que a gente gosta tanto, né, que é tão importante, que é liberada durante o exercício físico, para algumas pessoas, ela aumenta o ânimo. E à noite, isso pode dificultar o sono. Então, realmente, exercício físico é muito bem-vindo, mas ele deve ser feito preferencialmente, né, até o final da tarde. Dá um tempo para o seu organismo entrar de novo em homeostase, né, ficar mais tranquilinho. Okay? E esse povo que fica fritando na cama? Pois é, esse é um erro muito grande, muito frequente, né, Zé? Porque o que acontece? As pessoas acreditam que se elas não estão dormindo, mas se elas estão quietinhas na cama, elas já estariam repousando. Mas isso, em termos comportamentais, é muito ruim, porque você acaba associando cama com insônia, né? Então você já começa a ficar preocupado. Puxa, será que eu vou dormir de novo? Então, uma forma de bloquear isso, eu sempre brinco com as minhas pacientes, gente, cama é para dormir ou fazer amor. Se você não está fazendo nenhum dos dois, por favor, procure um outro lugar, né? A gente fala sempre isso, deita, passou uns 20 minutos, não dormiu, levanta, vai para um cômodo mais com uma penumbrazinha, faça alguma atividade relaxante, como a leitura, como ouvir uma música, e volta para a cama quando você estiver sonolenta. Eu sempre acredito na autorregulação, tá, gente? Um dia que você dormir um pouquinho menos, não vai ser um desastre. Na noite seguinte você se recupera, sabe? Eu acho que a gente ficar preocupado, ficar ansioso, gera muito mais problema do que qualquer outra privação temporária, sabe? Limitada. Todo mundo um dia ou outro vai dormir menos, mas automaticamente seu organismo vai entrando nos erros, a não ser que você comece a fazer, né, alguns erros, como a gente está comentando aqui. E aquela questão, pois é, principalmente quando você não dorme bem, pode tirar aquele cochilo depois do almoço, um cochilozinho à tarde? Pois é, depende do cochilo, tá? O que acontece é que quando você dorme mais de 45 minutos, você acaba entrando num sono profundo. Durante a noite, gente, a gente tem vários ciclos de sono. São fases diferentes. As duas mais importantes é o sono REM, que é a hora que a gente movimenta, né, os olhos e sonha. E tem a fase delta, que é a hora que a gente tem uma lentificação das ondas cerebrais e a hora que você relaxa mais profundamente. Durante a noite você tem vários ciclos dessas 4 fases do sono. E de madrugada, quando a gente está acordando de manhã cedo, a gente provavelmente está finalizando o último ciclo do sono REM, tá? E cada ciclo demora em média, cada fase, uns 40 minutos. O que acontece quando você tira um cochilo prolongado? Você, às vezes, vai passar de 40 minutos, você vai entrar num novo ciclo e quando você acorda meio grogue, se sentindo meio perdido, porque você não completou o tanto de sono que você precisaria para ser reparador. E, além de tudo, você vai roubar tempo de sono da noite, porque você dorme de dia, o seu organismo descansa e aí, chega à noite, você não vai ter um sono bacana. Mas, por um outro lado, tem pesquisas que mostram que quando você dá um cochilo curto, mais ou menos uns 20 minutos, especificamente naquele horário pós
prandial, né, depois do almoço, entre meio-dia e 2 horas, você vai ter uma melhora da sua disposição, um aumento da sua criatividade, você vai se sentir com uma cognição maior, né, mais bem disposta, até o seu humor melhora. Então tudo depende da forma como e do tempo, né, como você está se dedicando a esse cochilinho. Eu queria aproveitar para falar de uma coisa que eu vejo acontecendo com frequência, que também é um erro relacionado a essas questões da fase do sono. É a tal da soneca. O pessoal coloca o relógio para despertar e deixa a sonequinha. Só que o que acontece? Quando você dorme esse pouco tempo, esses 20, 15 minutos da sonequinha, você vai acordar no meio de um ciclo. Você não vai fechar o ciclo. Então você vai ter um sono superficial, de má qualidade, e também vai acordar com aquela sensação de exaustão aumentada. Ao invés de descansar, você vai ficar mais cansado. Então, por favor, deixe os seus alarmes longe, para você ter que levantar e ir lá desligar, e daí você já começa a sua rotina. Não a sonequinha, nesse sentido, né? E sim ao cochilo curto. Essa que é a mensagem. Agora a última pergunta, porque a gente está no mundo totalmente conectado. E o uso da tela e o sono, qual tem sido a relação? Uma péssima relação, infelizmente. O que acontece, gente? As telas, elas mimetizam a luz azul que inibe a produção da melatonina, que é o hormônio do sono. A melatonina, ela começa a ser secretada quando escurece e ela tem um pico de produção entre 2 e 4 da manhã. Quando você começa a usar a tela, acontecem duas coisas. A primeira é que a tela é muito fascinante, então você perde um tempo enorme. Sabe aquela última conferidinha nas mensagens antes de dormir? Pois é um erro fatal, porque você vai se envolver, a hora que você assustar, já passou um tempo enorme que deveria ser de sono, você está abolindo, né, a secreção da melatonina, então você vai se sentir desperta numa hora que você já devia estar se preparando para dormir. Então, realmente, e ainda tem o comportamento, né, que nos adolescentes e até em alguns adultos está gerando aquilo que a gente chama de FOMO, né, que é o Fear of Missing Out. As pessoas ficam com medo de perder alguma coisa que está acontecendo, né, nas mídias sociais. Então elas acham que dormindo elas estão perdendo algo e aí elas ficam numa ansiedade que gera uma agitação e você obviamente não vai conseguir dormir. Então, como que a gente combate isso? Abolindo telas minimamente por 1 hora antes do horário que você escolheu para se deitar. Isso vai fazer com que você vá entrando de novo no equilíbrio. O nosso organismo, a natureza é maravilhosa, a gente tende sempre a encontrar o equilíbrio. Eu aposto muito nessa autorregulação, ok? Mais alguma coisa, crianças? Acho que foi muito boa a sua. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar pra gente? Olha, eu acho que o mais importante, né, a gente já falou. Uma coisa só que eu queria, para finalizar, é falar, eu já pincelei, mas eu queria reforçar. Cama é para dormir ou fazer amor. Pelo amor de Deus, não fica fritando, tá? Levanta. Eu acho que é o erro mais comum que as pessoas estão fazendo e junta com o tal do conferir o relógio. Nossa, eu tenho que acordar daqui a 3, daqui a 4 horas. Vocês não têm ideia do tanto que isso gera ansiedade, tá? Então, não conferir relógio, não ficar fritando, não usar a tela e tentar manter a higiene do sono minimamente em dia. E o resto, deixa que a natureza atua. A não ser que você esteja com um problema de saúde que está te impedindo de dormir. Como eu falei, né? A insônia pode ser um sintoma. E aí, nesse caso, se você seguindo essas dicas, você não tiver uma melhora, procure, né, um médico para avaliar a qualidade do seu sono, ok? Pois é, pessoal, se vocês gostaram do nosso vídeo, curta, compartilhe, envie mensagens e aguarde que daqui a pouco nós vamos ter mais vídeos para vocês. Sigam a nossa página, @Tríade Rosa, e também aqui no YouTube. Abraços.